Paulo estava preocupado e advertia contra a existência de divisões na igreja de Corinto, ao que chamamos hoje de panelinhas, grupos com preferências particulares que subestimam os demais. Isso causava divisões, brigas, separações. Isso causava o enfraquecimento da igreja, e era essa a grande preocupação de Paulo. Culto às lideranças, aos pastores. Cultos aos pastores por motivos santos. É um absurdo formar panelinhas na igreja, tanto na época de Paulo como nos dias de hoje. Veja o texto de Coríntios, capítulo 1, versos 12 a 17. Rogo-vos em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo está pedindo, está rogando em nome do Senhor Jesus. Falem a mesma coisa. Não haja divisões entre vocês. Sejam inteiramente unidos. Tenham a mesma disposição, tenham o mesmo parecer. Deem um testemunho cristão. Ao atuarem dessa maneira, vocês vão dar um testemunho cristão. Não deve haver brigas por preferências de liderança, lideranças espirituais, lideranças eclesiásticas. Cristo não está dividido. O argumento de Paulo é lógico. Cristo não foi dividido, por que a igreja cristã então está se dividindo? Ele é quem foi crucificado, o batismo é em seu nome. Paulo diz assim, não fui eu quem fui crucificado, nem foi Pedro, mas o Senhor Jesus é que foi crucificado, portanto ele não deve ser dividido. A cruz não pode ser anulada com pregações diversas. O batismo é em nome do Senhor Jesus, não é em nome de Paulo, ou em nome de Pedro, ou em nome de Apolo. A igreja deve pregar o evangelho. O apóstolo Paulo lista outros pecados presentes na sociedade na sua época e também presentes muitas vezes na igreja. Romanos 1, 29, 13 e 13. Injustiça, avareza, maldade, malícia, inveja, homicídios, dolo, difamação, malignidade, bebedices, contendas, devassidão. Será que esses pecados, irmãos, são também características da nossa sociedade? Ou agora eles não existem mais? Certamente são características da nossa sociedade. Veja ainda 2 Coríntios 12, 20. Inveja, ira, brigas, orgulho, detrações, tumultos, intrigas, insultos, calúnias, ódio, egoísmo, mexericos, vaidade. Não estão presentes na sociedade? Também não estão muitas vezes presentes na igreja hoje? Veja ainda Gálatas 5:20. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, facções, dissensões. Certamente muitos desses não são visíveis na igreja, mas muitos ainda são. As diferenças entre os líderes, não entre os líderes, entre os liderados, era dentro da igreja, entre grupos de irmãos. Era dentro da igreja que estava havendo divisão, era dentro da igreja que estava havendo dissensão, facções. Em Corinto, as desavenças vieram à tona a ponto de irmãos processarem uns aos outros. Diante dessa realidade, Paulo escreveu: digo isso para a vergonha de vocês. Mas eu não estaria sendo grosseiro se Paulo estava dizendo para eles: vocês não têm vergonha na cara de serem cristãos e estarem agindo desse jeito, de serem cristãos e ir buscar nos juízes a resolução das suas diferenças? As diferenças não eram deixadas de lado, nem na celebração da ceia do Senhor. O problema da falta de unidade entre os membros da igreja era tão grande e Paulo estava tão preocupado com isso, que esse foi o seu primeiro assunto tratado nessa carta aos Coríntios. Na nossa igreja hoje, irmãos, há panelinhas, há grupos com interesses pessoais, há grupos que muitas vezes se estranham. Nós temos os jovens, a escola sabatina, os desbravadores, o departamento da música, o coral, os Caleb, a Adra, os pequenos grupos, aventureiros, patrimônio, tesouraria, ancionato.
Será que esses grupos, irmãos, estão sempre em harmonia? Eu tenho visto, irmãos, muitas vezes, tenho presenciado atualmente discussões entre os grupos, porque algum acha que foi preterido com relação ao outro, ou algum acha que merecia ter sido comunicado e não foi. Panelinhas. Grupos, são todos grupos santos. Desbravadores querem fazer a vontade de Deus, os aventureiros também, os Caleb. Por que então às vezes discutem? Por que os jovens às vezes discutem? Será, irmãos, que nós estamos hoje também sujeitos às divisões que Satanás quer fazer para enfraquecer a igreja? Como estabelecer, então, um relacionamento pacífico, cordial e produtivo? Veja o texto do apóstolo Paulo, outro texto do apóstolo Paulo. Filipenses 2, versos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Dar preferência aos outros, dar respeito aos outros, incentivar os outros, entender que os outros podem ser melhores do que nós, ser cordial, ser amistoso, ser trabalhador, ser parceiro. A igreja não precisa de conflitantes. A igreja precisa de parceiros. A igreja cresce com parceiros. Cada departamento não deve se julgar uma panela, não deve se julgar uma igrejinha. Cada departamento não pode, irmãos, se julgar melhor do que os outros. E dessa forma, quem sabe humilhar os outros, ou quem sabe se sobrepor aos outros. É plano de Deus, irmãos, que a igreja seja unida. E como o apóstolo Paulo diz assim, eu rogo em nome do Senhor Jesus Cristo, que não haja divisão entre nós, que não haja divisão na igreja. Que Deus abençoe, irmãos, e que a nossa igreja, sujeita a essas vaidades, que a nossa igreja se proteja, que os nossos irmãos se protejam e que exerçam a humildade, porque a humildade é que pode dar força à igreja, a cada uma das áreas da igreja. A humildade, conforme o exemplo do Senhor Jesus Cristo. O texto de Filipenses 2, dos versos 1 a 8, mostra exatamente isso. O Senhor Jesus Cristo era humilde. O serviço do Senhor Jesus Cristo era um serviço de humildade. E assim deve ser o serviço de cada área, de cada departamento da igreja nos dias de hoje.